Bom dia, pessoal, para mais um café, né? Esse nosso café aqui, hoje a gente vai trazer um convidado especial, né? Vocês estão acostumados aí a ver o café, só eu falando. Só que hoje eu vim trazer um convidado especial e já já eu falo dele. Por enquanto, a galera que vai entrando aí, vai dando os corações, vai chamando, vai convidando. Vocês acharam que a gente ia deixar vocês perdidos aí no meio do carnaval, né? Sem live, sem conteúdo, sem nada. Lê do engano, né? E não só vim trazer conteúdo para vocês, mas eu vim agregar. Então hoje vai ter dose dupla. O pessoal tá dizendo aí que hoje vai ter fogo no parquinho, vai ter mesmo. E a gente decidiu assim, ó, muito em cima da hora, né? Eu fiz o convite aí pro meu amigo, já já vou falar dele. Eu fiz o convite para ele e ele falou assim: vambora, vambora. Então vambora agora, entendeu? Então, hoje, sexta-feira de, entre aspas, carnaval, nós vamos trazer aqui o Robson Kunz. Daqui a pouco ele vai entrar. Eu vou falar um pouquinho antes com vocês e já já eu vou chamar ele aqui para poder entrar. E vocês sabem, né, quem já é minha audiência aqui, aliás, deixa eu me apresentar, né, porque tem gente que talvez não me conheça, tá entrando aqui novo agora. Eu sou a Aline Leles, fotógrafa afetiva, mentora de fotógrafas e fotógrafos, e eu sou especialista em fotografia afetiva e eu trago vocês para esse mundo, para esse universo, onde a gente envolve tudo, direção afetiva, onde a gente envolve marketing, vendas, identidade, né, descobrir aquela coisa de olhar primeiro para dentro, para depois a gente entregar o nosso melhor lá fora. E por que eu vim trazer o Robson, né? Quando eu chamar ele, eu vou contar um pouquinho da história, como a gente se conheceu. Mas por que eu trouxe ele? Porque, primeiro que eu coloquei uma caixinha, né? Já tem umas 2 ou 3 semanas eu coloquei uma caixinha para saber de vocês quem vocês gostariam de ver aqui no café. Comigo aqui no café, conversando, batendo um papo, trocando ideia, agregando valor. E o nome dele foi um dos nomes citados, né? Então, o que é o café? Eu tô com a blusa, tá, gente? Claro, né? Ó, café, conexão, afeto, fotografia e experiência. E o nome é uma sacada de café mesmo. É como se a gente estivesse aqui, eu combinei com o Robson, né? A gente falou assim, poxa, vamos se divertir, vamos agregar valor pra galera. E é como se fossem, né? A gente estivesse tomando café na sala de casa, no ateliê, para vocês se divertirem, para ser uma coisa leve, para ser uma coisa bacana, tá? Então, o objetivo do café é trazer para vocês, agregar valor, independente do ponto de vista, né? Que é trazer um valor através da conexão, tá? Então o Robson também fala de direção de pessoas, assim como eu, e eu falei para ele, sabe o que vai ser divertido? É a gente ter pontos de vista diferentes, porque de nada ia adiantar, ia ser muito chato, muito enfadonho trazer alguém para cá que fala a mesma coisa que eu, tá? Deixa eu ver a galera que tá entrando aqui, ó. Muita gente bacana. Faz o seguinte, joga aí, senta a mão nesses corações. Tô adorando ver. Senta a mão nesses corações. Vai num aviãozinho aí, envia essa live pra uma galera. Gente, a gente tá aqui, ó, no meio de um feriado, dispondo do nosso tempo pra agregar conteúdo pra vocês. Então, a única troca que a gente pede é que vocês mandem essa live pra uma galera. E aí, o que rolou essa semana, né? Quando eu falei, anunciei ontem, né? Anteontem, não sei, sobre a live, e o pessoal tá. E a gente tem uns, sei lá, uns 13 grupos lá, né? Porque um grupo vai enchendo, a gente vai botando a galera. E aí a galera, nossa, que dupla, e não sei o que, e fogo no parque. Eu falei, a galera acho que gostou. Então eu acredito que vocês estejam muito animados. Como que vai funcionar? Eu vou chamar ele daqui a pouco. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação. Então vocês podem fazer perguntas ali, tá bom? Aqui a gente vai tentar ler também no chat, na hora, só que às vezes é muito corrido. Mas de preferência, coloca a pergunta aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver, aqui, tá? Essa interrogação. O pessoal de Estados Unidos vai buscar o cafezinho. Moisés, muito feliz com essa live, porque ela está agregando 2 fotógrafos bem distintos que me inspiram. Exatamente. É justamente essa coisa da diversificação. Por a gente ter coisas em comum, claro, mas ter coisas diferentes, que eu acredito que vai ser a live mais rica que vocês vão ver aqui essa semana, tá bom? Então não vou ficar lendo comentários, senão a gente não começa. Vou pedir pro Robson me dar um alôzinho aí para eu poder chamar ele, né? Dar um alô aí para eu poder te achar, que eu sei que você já entrou, mas eu já perdi aqui no meio dos comentários. Seguinte, galera, vamos lá. Senta a mão nesse coração. Assim que ele der um ok aqui, eu chamo ele.
Ah, Márcia, que máximo esse café de hoje. Gente, Thaís da GoWomen entrou. A gente fez uma live bem incrível essa semana também, né? Mostrando a campanha de Dia das Mães para vocês. Tem gente aí que já está decolando nas suas vendas de campanha de Dia das Mães. Vamos lá. Opa, achei ele aqui. Vamos lá. Nananana. Daqui a pouco ele aceita aí. Sejam bem-vindos. Oi, Robson. Bom dia, tudo Bom bom? dia. Como você tá, menina? Tudo ótimo com você? Bom, Tudo bom, ótimo. bom dia. Menina, eu vou te falar, né? Porque menina, 10 anos atrás, quando a gente se conheceu, né? Agora a gente já tá É, meio. tá Tem com que eu menos, te dar no fala. meu caso, tá com menos cabelo, um pouquinho mais de É, barba, o passaram-se alguns anos. óculosinho. É verdade, não usava óculos, tô ficando velho, não faz assim, Pô, não. exatamente. A gente não usava óculos e agora a gente está usando e acontece. Gente, eu vou fazer o Acontece. seguinte, para assim, os comentários eles ficam na frente do rosto do convidado. Eu vou tirar os comentários. Como eu falei, as perguntas vocês façam aqui, ó, nessa tem uma divulgaçãozinha e vai ser melhor. Senão o que acontece? Olha, você conseguir ver o rosto dele, tá? Eu vou interromper os Bom, comentários e em algum momento eu abro aqui para a gente poder de repente ver alguma coisa aí que vocês estejam falando. Ih, eu estou massa. muito animada. Que massa. Muito Obrigado obrigada pelo por convite. muito obrigada você por ter aceito. E assim, muito, né? A gente, bora, vamos fazer? Vamos. Eu gosto assim, gente, aquela coisa de, mas aí vamos ver, e aí perdeu o timing, né? É, não, é que você vai fazer, tem que fazer, né? É. Senão a gente já tá num mundo que tá muito assim, vamos marcar. Eu tava falando agora, Hum, hoje de manhã, acordei de manhã e vi uma mensagem de um amigo meu. Conecta com as duas coisas que a gente tava falando, né? Um amigo meu viu um vídeo de conteúdo meu, que aparece minha careca, e aí ele printou a tela, fez um negocinho e disse, tamo junto, né? Porque eu sempre incomodava ele que ele tava ficando careca à frente de mim. Aí quando ele me viu agora, ele disse, pô, tamo junto. E aí a gente falou, cara, quanto tempo que a gente não se vê? Vamos marcar. Daí ele disse, vamos marcar. É o clássico, vamos marcar. Ninguém, se não falar o dia, a gente vai deixando, e quando vê, nunca acontece, né? Então é melhor, meu, botar o dia e faz, e daí tá feito, né? Então, é massa. Louco. perfeito. A gente tem, acho que a gente tem um pensamento parecido no sentido de que se é para fazer alguma coisa, define a data. Definiu a data, o restante vem porque a gente vai correndo atrás de fazer. Senão, fica. E eu sou É, carioca, né? O povo sabe que o carioca aqui é assim, vamos marcar? E esse marcar nunca acontece. nunca Então, acontece. beleza, que bom que a gente está aqui junto. Tamo Eu junto. tenho, olha, gente, olha o meu roteiro. Meu roteiro é muito assim, tá? É um post-it, meus alunos aqui já sabem, já conhecem. O meu roteiro é sempre um post-it, fica aqui na frente. Eu já expliquei para eles o que é o café, que é o meu projeto de conexão, afeto, fotografia e experiência, e o nome café, né, já diz tudo para a gente aí tomar um cafezinho Tomar um juntos. cafezinho. E, gente, eu quero falar um pouquinho como eu conheci o Robson, vai ser bem rápido. A gente veio da mesma escola, né, de fotografia, vamos dizer assim, de 10 anos atrás, a gente se conheceu num workshop chamado Foundation, que foi o workshop das nossas vidas, né? A gente era da mesma, vamos dizer, da mesma galera ali, depois separou em grupos, e aí eu fui com dois mentores, ele foi com dois mentores, e lá vocês vão perceber que teve muita gente que falou assim, nossa, vocês têm muita coisa em comum e ao mesmo tempo são diferentes. E eu acredito que esse ponto em comum, essa conexão, essa experiência, a gente traz muita coisa de lá, porque foi Bom, uma grande escola, né, que era um workshop voltado para fotógrafos de casamento, falando sobre fotojornalismo, basicamente, naquela coisa bem raiz. Então, só para vocês entenderem o ponto de origem, né, da nossa conexão inicial, foi em 2012, ou seja, faz 10 anos, quando a gente não usava óculos e o Robson tinha mais cabelo. Então, esse foi o nosso ponto de origem, foi aí que a gente que se louco. conheceu. Que massa. E Com desde quem, então, pode falar. deixa eu te, só de curioso, assim, com quem, eu não vou recordar, mas com quem que você ficou com os dois mentores depois, né? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Aí eu fiquei com o Vinícius Matos e com o JVS, né? Ah, sim, agora tô E a lembrado, minha equipe total. era a pior de todas, a pior no sentido de que todo mundo de boa, né? Naquela coisa maravilhosa, poética do fotojornalismo. E os meus mentores, eles eram assim, gente, vamos lá, faca na caveira. E eu não sei se você Ah, lembra, teve um dia que a gente estava de frente um para o outro, a gente ficava nos sobrados, né?
de frente um Uhum. para o outro lá em Ouro Preto. E aí a minha equipe, né, a gente pegou uma caveira, né, uma imagem e projetou na parede do outro grupo, como se aquilo Uhum. fosse uma brincadeira, né, uma Legal. rivalidade. A nossa equipe é melhor e faca na caveira e vamos lá. E a Legal. gente projetou uma imagem gigante num projetor na parede da outra equipe. Então eu tenho foto disso até. Então foi eles Legal. dois. E você Sim. ficou com quem? Eu fiquei com o I e o Sérgio. Aham, o Sérgio, né, lá do México. É, o Sérgio e o I, né, que era o idealizador da parada, assim. Então foi muito legal, assim. Era outra pegada, né? Foi bem outra pegada. A É. gente não tinha missões fixas, foi uma experiência bem doida, assim. Mas foi legal. Enfim, só pra eu lembrar, assim. Não, muito bom. E essa diversidade também lá dentro. A gente teve acesso a todos os mentores, a todos os fotógrafos, mas cada um ficou com a sua equipe e cada um trouxe um aprendizado. E foi, para mim, foi muito gratificante e emocionante estar com grandes nomes naquela época, que hoje em dia também são grandes nomes. Você percebe que a galera que saiu do Foundation foi a galera que decolou mesmo, assim. Por isso que eu falo que é sempre importante a gente investir no conhecimento, não medir, sabe? Não medir esforços, não medir dedicação, porque eu não sei se você lembra, né, que esse workshop, para mim, custou pelo menos uns R$ 7.000 só o workshop, e ainda teve hospedagem e ainda teve passagem. Aí o povo fala assim, R$ 900 o workshop é muito caro, 1.500 é muito caro, gente. É muito louco, né? Porque eu me lembro, eu tenho uma história dessas. Eu me lembro que quando me venderam em dólar. Isso, Eu nunca lembro quanto era em dólar. E é melhor não lembrar, porque agora em dólar, na época pelo menos o dólar era, né? Porra, 10 anos atrás o dólar é diferente do que é hoje. Mas era em sim, dólar. E quando me venderam, me ligaram. E venderam por telefone, assim. E eu falei, cara, sim, assim, como um convite, né? E eu aceitei. Falei, cara, tô dentro. Se você tá me ligando, se você tá dizendo que eu tenho potencial, tô dentro. Eu acredito nas pessoas. Alguém me liga e diz que eu tenho um potencial para estar num projeto que me soa grandioso, eu falo, caraca, se você acredita em mim, como é que eu não vou acreditar em mim, caramba? Sabe? Isso é sério? Eu falei, é sério? Eu falei, é sério. Eu falei, bom, se você tá me vendendo ou não, eu vou acreditar em você. Eu acredito nas pessoas. E falei, pode confirmar. E aí depois ele me passou o valor. Quando ele me passou o valor, eu não sabia onde me enfiar. Falei, caraca, agora ferrou, porque eu falei que eu ia, mas eu não tenho essa grana. E eu sim. não tenho como falar que eu não vou, porque eu falei que eu ia, né? Tipo assim, tem uma coisa que a gente não, assim, perde tudo, mas não perde a palavra. E eu falei, caraca, mano, caraca. E aí na época minha mãe trabalhava aqui dentro e ela que cuidava mais do financeiro. E eu pensava assim, como eu falo pra ela? Como é que eu falo pra ela? Como é que eu falo pra ela? Eu levei 2 semanas pra falar pra ela o valor. Eu falei que eu ia fazer um workshop, e fui enrolando, enrolando. Aí eu falei, cara, uma hora eu tenho que falar. E aí eu falei, e ela assim, cara, como assim? Então eu falei, não, agora não tem mais o que fazer. Palavra é palavra. Ela falou, não, beleza, bom, a gente vai dar um jeito. E era realmente, pra mim, era muito dinheiro. Era muito Sim. dinheiro. Entre, entre fazer. E aí, cara, tem toda a questão, né? Hospedagem, viagem. Foi uma grana, mas valeu super a pena. Eu acho que por vários motivos valeu a pena. E eu acho que Uhum. começou com essa coisa de se eu tivesse me falado o valor antes, talvez eu não iria. Talvez eu diria assim, cara, eu adoraria, mas eu não tenho grana. Ah, desculpa que todo mundo dá pra tudo, né? Não tenho grana. Sim. Não é que não é desculpa. De fato, eu não tinha também. Mas só que Uhum. depois que você quer, você dá um jeito. Também não tinha dinheiro, mas eu fiz, paguei, tá pago. E hoje eu olho e digo, cara, a melhor coisa que eu fiz. Sabe? E assim, muitas outras coisas na minha vida eu também não tinha, mas eu fiz ter depois, né? É muito Sim. louco, assim. É tipo marcar uma live, bota um Uhum. dia, depois você vai fazer. São pequenas ações, muda o tamanho do resultado das coisas. Mas é parecido, quando a gente começa a setar a mente para isso, a gente começa a dizer que, cara, não tem opção de pular fora, né? Então, Uhum. nossa, mano, muito louco isso, assim. Eu queria tentar achar, eu juro que eu já procurei o e-mail, porque foi depois e-mail, né? Não Ah, tinha sim. acho que não tinha WhatsApp naquela época. Depois me mandou um Uhum. e-mail com o valor. Eu procurei o e-mail, mas eu não achei. Eu queria printar o e-mail e guardar para mim, sabe? Aham. O valor em Sim. dólar, eu não lembro quanto, mas tipo, ter o valor em dólar para Eu vou guardar ver isso se na minha eu mente, acho. assim. Se tu O meu também, achar, eu acho que eu tenho no inbox, porque me mandaram no Facebook, não tinha WhatsApp mesmo. WhatsApp eu fui, eu acho né? que tem.
E muito legal Olha só como é que a gente aprende, né? A pessoa fala assim, a gente, óbvio, né? A gente vai falar de autoria hoje, vai falar de desejo de direção, mas eu percebo muito, assim, o pouco que eu tenho visto recentemente do que você tem feito, do que a galera comentou no inbox falando, Aline, cara, eu fiz o curso do Robson, estou fazendo o seu, e vice-versa, e isso agregou muito, porque o que a gente trabalha, eu acredito que isso tem muito em comum, e que foi trabalhado lá no Foundation, é a questão da mentalidade. A Uhum. gente, como você falou, setar a mente, configurar literalmente a nossa mente para ir numa direção. Porque não importa a velocidade que você está indo, se você estiver indo numa direção errada, vai porrar ali na parede e vai ser aquela coisa ruim. Então, acho que essa coisa da nossa mentalidade de setar. As pessoas que estão ouvindo aqui agora, eu sei que estão sedentas para saber o conteúdo que o Robson tem para trazer de fotografia, mas se vocês prestarem atenção, o conteúdo já começou e já começou Opa, bem brabo. Já começou opa. bem brabo, né? Apesar de eu ter essa Então. cara de boazinha aqui, né? Eu trabalho essa coisa da mentalidade com as minhas alunas. Eu falo alunas porque 90% do meu público é feminino, mas eu tenho alunos também. E eu acredito que muitas coisas que as pessoas deixam de fazer é porque elas têm medo de não dar certo, é porque elas têm receio, de dar errado. E aí a grande pergunta é a seguinte: se você soubesse que no final ia dar certo, o que que você faria hoje da sua vida? Essa é a grande pergunta. Se você soubesse que daria certo, o que que você faria, né? E Você é faria muito o louco curso do porque Robson? Você faria o meu curso? Você faria campanha agora Dia das Mães? O que que você faria? Você investiria num estúdio? Você iria fotografar externo? O que que você faria hoje, né? é muito louco porque toda a história que a gente ouve de todo mundo que na nossa visão deu certo, porque na minha visão, né, eu olho para alguém e falei, cara, essa pessoa deu certo nisso, ela tomou uma atitude certa lá atrás e deu certo nessa parada, tá colhendo os resultados. Se tu conversar com ela vai te contar alguma coisa que ela fez com muito medo e que ela fez. Que parecia, e é muito louco, tá? Porque ontem eu tive esse papo com meu pai e minha mãe. Assim, ontem ou antes de ontem, a semana tá muito maluca para mim, mas numa, quando a gente está num evento, né? Então, todos os dias tinha live à noite, aula, né? Uhum. E aí nessas aulas a mãe sempre faz janta para comer direitinho, bonitinho, porque assim, são 4 aulas de 2 horas cada, me desgasta pra caramba, faço 2 lives por dia, então pelo menos se alimentar, dormir direito é muito importante, né? Então eu acabo jantando com a minha mãe, com meu pai, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre as atitudes que eles tomaram quando chamavam de louco, né? Então, e é isso que a gente vai aprendendo, que eu não conheço ninguém que está super bem em alguma coisa que não tomou uma atitude que naquele momento era arriscada. E não é sair arriscando tudo, mas é quando brilha o coração, quando assim, você diz, cara, isso aqui faz sentido para mim, eu tenho que entrar de cabeça. Então, todo mundo, em algum momento, tem que ter essa coragem. E esse medo é o que mais segura hoje os fotógrafos. Né? E aí veio a crise, aí veio a pandemia, é uma baita de uma bengala para aumentar o medo. Dizer assim, cara, não realmente, agora eu posso ter medo, porque agora tem uma pandemia. Ah, agora eu posso ter medo, porque agora tem inflação. Agora eu posso ter medo, porque agora tem uma crise. Ou seja, são desculpas para agora a gente poder ter medo. Né? Só que no Uhum. final das contas, o medo não traz nada de bom, a não ser manter a gente na zona de conforto, porque é isso que existe o medo, né? O medo existe para você não subir para você olhar para os dois lados da rua antes de atravessar a rua. Porque senão você Sim. morre, sem medo você morre. Só que quando a gente vai dando força pro medo, o medo quer te deixar onde? Deitado na cama, porque é o lugar mais seguro que você tem. Não levanta, Uhum. porque vai que você levanta e tropeça. Vai que você vai tomar banho e escorrega no banheiro. Então o melhor Tá. lugar é dentro da cama, coberto, não vai acontecer nada de errado com você. Só que aí, meu, você sonha na cama, mas você não executa nada, porque para viver o sonho você tem que levantar, né? É muito louco isso, assim. Então, meio papo coach, mas é muito real. É muito E o real. povo não gosta do papo coach, mas tem muita coisa que, justamente por conta da crença limitante, do julgamento, levanta barreiras contra a coisa da gente trabalhar a mentalidade. Eu trabalho muito mentalidade também, e aí perde oportunidade, perde chance. É, Mas, enfim, é o que que eu tudo quero tá conectado, né? Tudo tá conectado. tudo. Não é à toa, né? Que eu já falei, conexão, afeto, fotografia e experiência. Eu fiz uma Então, blusa, eu fiz uma caneca, cara, porque
tudo está conectado. Lá atrás, quando a gente se encontrou há 10 anos atrás, não foi à toa, a gente não ficou com determinados mentores à toa. Eu sou uma pessoa muito, quem me conhece, né? Muito afetiva, eu sempre falo pra galera, vai com calma e com alma, gente, nada de faca na caveira, sangue nos olhos, e eu fui cair num time que tava lá, a galera, faca na caveira, sangue nos olhos, foi, meu Deus, foi choro, sabe, todo dia, foi ralação, e a minha equipe ainda era assim, por exemplo, eu sou muito baseada não na crença do sacrifício, mas na crença da gente se dedicar, de fazer, né? E aí eu faço, eu vou indo, eu vou no meu processo. E aí eu caí num time onde o meu mentor, a gente ia dormir, sei lá, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ele falou assim, ó, 5 horas da manhã, quero vocês de pé para fotografar o nascer do sol. Eu falei, cara, nenhuma equipe fazendo isso, só a minha. Então, acredito muito que eu aprendi muito, né? Sim, Complementou com coisas que eu não tinha, e o propósito dessa live também é isso, a gente complementar com coisas que faltam e trocar. E eu acredito sempre que quando a gente vai com a vontade de fazer, de mudar, de acontecer, a gente vai estar no lugar certo, mesmo que a gente acredite que está no lugar errado. Porque quando eu fui sorteada naquele time, eu falei, caraca, eu tô no time errado. Não, sabe? E eu não sim, precisava mais, por exemplo, de algo tão afetuoso, né, como tinha nos outros times. Eu precisava era de, vambora isso, ali, vamos lá, né? A gente está sempre no lugar certo quando a gente total, vai com o nosso coração aberto, conectado com aquilo que a gente acredita, né? Muito bom. total, total, muito massa. É isso aí, exato. Bom, agora vamos lá, né, gente? Bora. O Robson ele me trouxe aqui, eu falei assim, quando eu convidei ele para a live, eu falei assim, cara, fala algo que você acredita que vai agregar valor para a galera. E ele tem um dos cursos dele, né, um curso, né, que ele fala muito sobre autoria. Ele também fala de direção de pessoas, assim como eu. Então, a gente tem a direção de pessoas é aquilo, cada um vai fazer da sua forma, do seu jeito, e aquele resultado que vem daquilo, do processo que a gente criou. Então, eu acredito que você tenha realmente o seu processo, o Total. seu método. E eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente sobre essa autoria, essa direção de pessoas e que vai conectando, vai gerando um desejo no seu cliente, Perfeito. né? Porque o fotógrafo ele quer ganhar dinheiro, só que ele não entende que é o processo com que ele gera uma experiência para o cliente é que faz com que a fotografia seja desejada. Então, o palco é seu, vamos que vamos, Total, galera. Eu tô aqui total. para aprender também. Não, não, vamos trocar aí. Eu vou começar, ao invés de falando, eu vou começar perguntando. Eu acho que aí Sim. vira uma troca massa, assim. E Opa, aí, maravilha. direção de pessoas. Depois a gente fala de desejo. Direção de Sim. pessoas. Você acredita que é mais técnica ou mais inspiração? Eu acredito que começa pela conexão, né? Óbvio que quando a gente está começando a fotografia, a gente começa com a técnica, porque o grande medo do fotógrafo é chegar lá e não saber exatamente, na hora que ele clicar, se a foto vai sair boa, se vai sair com a exposição boa. Então, eu tenho um passo a passo. Quando eu comecei a dar curso, dar aula, eu pensei, cara, peraí, eu tenho alguma coisa que eu faço, que agora está dando certo, mas ainda não sei o que que é. E aí eu comecei a fazer uma espécie de engenharia reversa. Eu fui pegando o que eu Uhum. fazia e fui desconstruindo e percebi uma coisa muito, muito simples. Chega a ser ridículo quando eu falo assim, luz, câmera e ação. O que que significa isso? Significa Uhum. que eu primeiro vou olhar para a luz, depois eu vou fazer a composição e aí depois eu vou para a Uhum. ação. Aí eu vou dirigir. O que Perfeito. acontecia lá no começo, quando dava ruim, é que eu queria chegar dirigindo e o cliente falava, olha, aqui essa planta é legal, vamos fazer. E eu saía clicando, e aí a fotometria Que toda massa. cagada, composição, uma droga. Total. Então, e a inspiração, ela veio também a partir das pessoas que eu fui conhecendo, mas é, eu acredito muito nessa conexão primeiro consigo, né? E depois com o outro. Mas a técnica, ela é importante a partir do momento que a gente precisa da luz para fotografar e da composição, Total. Total. dessa maneira. E, perfeito. A minha metodologia de fotografia é a mesma. Aqui está Uhum. desenhado, para não te dizer que eu não estou mentindo. Aqui, ó. Olha, Equipamento, luz, composição, momento decisivo, que daí isso é para eventos. Se não for para eventos, a gente pula ela e vai para o posicionamento, uhum, direção de pessoas, e aí vai para o restante, curadoria, edição, marketing. sim. Essa é a pirâmide da autoria que eu defendo, criei, fiz e vivo ela todo santo dia desde, sei lá,
2011, mais ou menos. Então, Uhum, 2011, 2012. Então, é muito parecido. E quando eu digo técnica, para mim, não é nem a técnica somente da luz da composição, mas técnica da própria direção de pessoas. Eu uhum, acredito que dirigir pessoas é puramente técnica, inicialmente. E por quê? Existe conexão? É óbvio, é isso que a gente busca. Mas é a mesma coisa que eu conversar com você ou encontrar você na rua. Muitas pessoas acreditam, e não tem nada de certo ou errado com isso, a gente está aqui discutindo, que é a ideia, que você se conecta com as pessoas na rua, por exemplo. Eu encontrei você no Rio, ou lá, vamos falar do Foundation, eu encontrei você lá, e muitas vezes pode ser literalmente uma conexão. Oi, oi, tá, beleza. Mas quando a gente precisa conectar é um pouco diferente. No meu caso, como fotógrafo, tem um cliente que me contrata, ele pagou, e normalmente pagou um valor razoavelmente muito bom para mim, uhum. eu tenho que ir lá e fazer um baita de um trabalho. Então eu não posso correr o risco de me conectar ou não com ele, de dizer oi, oi, e ele não ir com a minha cara, ou eu não ir com a lata dele. Não existe essa possibilidade, porque eu estou executando um trabalho. Então, eu acredito muito na técnica de sim, conversar com alguém, dar oi para alguém e se conectar com essa pessoa é técnica. Se você Uhum. estudar um pouco de palestra ou de stand-up ou de qualquer coisa que as pessoas precisam se conectar com outra pessoa rapidamente, o vendedor, né? Ele precisa se conectar muito Sim. rápido com a pessoa e você sabe que quando você está comprando alguma coisa, tem uns caras que eles chegam e logo se conectam com a gente de uma forma que, cara, não quero papo com o vendedor agora, só tô olhando. E o Uhum. cara se conecta. E outros a gente não consegue conectar com a gente, assim, tá cara chato, cara mala. E para mim isso é puramente técnica de como a gente começa um papo com alguém, a ponto de você conseguir se interessar com ele e ele conseguir se interessar com você, e aí a conexão acontecer, né? Uhum. Então eu acho que essa parada técnica da direção de pessoas, principalmente para quem está começando, é fundamental, porque é duro, cara, principalmente para quem é um pouco mais tímido, como eu era, muito Uhum. de, cara, você simplesmente começar a ter que puxar o papo, puxar o assunto, porque no final das contas você é o profissional e se a coisa não desgringolar ou não der bom, vai estourar no seu sapato, né? Sim. Então, isso é muito louco. Então, para mim, direção de pessoas puramente técnica, a ponto de você conseguir esta conexão, essa confiança com o seu cliente, quando, né, tem três grandes Cs, né? Confiança, conexão e comunicação. Né? Uhum. Então, existe uma ordem, mas essa ordem não necessariamente ela é precisa o tempo todo, porque a gente tem que se conseguir a confiança do cara, da pessoa que a gente está fotografando, né? Para se conseguir a conexão com ele, porque não existe conexão sem confiança. Eu não consigo me conectar se você não confiar em mim. Se eu parecer um mentiroso para você, você não vai se conectar a mim. Eu preciso me comunicar para saber, depois me comunicar, saber o que falar para eles, para conseguir fotografar as reações deles e tal. Só que também, se a gente for analisar o contrário, eu preciso saber me comunicar com essa pessoa para conseguir gerar a confiança dela e a conexão. Então são três Cs que não tem uma ordem, mas essa ordem varia dependendo de cada caso. É muito louco, assim. Então, eu acho que técnica de conectar com as pessoas é foda, é difícil, assim, se a gente for analisar. Mas eu acredito que é técnica também, saca? Eu falo muito sobre a gente. Eu tô um pouco resfriado. Vai ficar tranquilo. É, eu falo muito da gente não forçar a conexão. E às vezes a pessoa é tímida, e aí você fala assim, se solta. Porra, a Ela tá pessoa tá solta. tímida. Ela tá solta. Então, assim, esse gatilho, né, da pessoa pensar, caramba, dá um comando que é racional, quando a gente poderia dar um comando emocional, que é a conexão. Então, quando eu me conecto com alguém, eu gero nela uma emoção. E essa emoção, Uhum. vai surgir através de um sorriso ou algo que é mais espontâneo, de forma natural. Que é diferente para eu pedir, por exemplo, para uma criança, dá um sorriso. Cara, dar um sorriso para uma criança é para você conseguir isso aqui, ó. Então você precisa se conectar e a conexão, por exemplo, com crianças é um pouco diferente. Outro dia alguém me perguntou, Aline, e a criança que é tímida, como é que eu faço essa conexão? Eu falo, cara, presta atenção no que as crianças gostam. É adulto também, né? Mas a criança gosta muito de ouvir história.
E aí, Uhum. quando você começa a contar histórias para ela, ela começa a se interessar. E aí, é daí que vem para mim, é daí que vem a conexão com a criança. Através de Uhum. história. Ela começa a se interessar por você. Isso aí, naquele momento que você está contando uma história, ela é tímida, ela não gosta de tirar foto, eu costumo usar a própria fotografia, a própria dizer para ela, olha, eu também não gostava de tirar foto quando era criança. Isso é uma verdade. Uhum. Então eu faço como se fosse assim, a sessão de fotos como se fosse algo que a gente vai lutar contra ela. Eu vou lutar contra a sessão de fotos, entre aspas. Então vamos fazer o seguinte, a gente não vai tirar foto agora. A gente vai começar a conversar, vou te contar umas histórias e começa a contar histórias para ela. E eu começo a tirar foto, por exemplo, dos pais, ou do cachorro que passou, ou de qualquer outra coisa. E aí eu começo, a me interessar pela foto que eu tirei, nossa, e aí ela vem junto, e ela quer ver. Eu falei, você quer ver? Então, eu acredito muito que a gente fala muito sobre direção e para pessoas, para adultos, mas eu acredito que os fotógrafos sofrem muito quando vão dirigir crianças. Eles acham que tem que pedir para a criança sorrir, ou eles Ah, acham que tem que deixar completamente solto, o que também não é bacana. Então, se a gente direcionar, trazendo a criança para o nosso lado, contando uma história e dizendo, realmente, tirar foto é chato pra caramba, né? Então, faz o seguinte, vamos brincar aqui e a gente vai conversando e você vai contando histórias e você vai trazendo. Então, de novo, é como você falou, é conexão, é comunicação. Então, a gente precisa entender quem é que a gente está fotografando. É uma só. grávida, né? Quais são as histórias, quais são os desejos que ela tem? É uma criança? O desejo de uma criança é sair correndo brincando, não é tirar foto, né? Um casal ele quer se sentir bonito, um quer se sentir desejado pelo outro. Então, quando a gente conhece o que as pessoas querem, desejam e sentem, eu acredito muito que a gente vai direto naquele ponto. Se eu sei que uma criança não quer tirar foto, por que eu vou chegar tirando foto, né? Ah, não, Então exato. é Você muito não, isso, assim. você não consegue a confiança de ninguém quando você faz o que a pessoa não quer. Exato. Você, olha como é lógico, né? É muito lógico, assim. Você, inicialmente, você se conecta com quem? Com quem é parecido com você, que gosta das mesmas coisas que você, que quer fazer as mesmas coisas que você. E, naturalmente, você vai se desconectar, né? Você não vai se conectar com quem, ou confiar com quem faz uma parada diferente, né? Os nerds andam com os nerds, os caras do esporte Sim, andam com os caras do esporte, e tá tudo bem, sim. não tem nada de errado com isso, né? Então, se você chegar para brincar muito loucamente com uma criança tímida, não faz sentido. E outra coisa que eu acho que faz muito sentido que você está falando e que as pessoas esquecem às vezes é que o que, que tem de errado com alguém tímido? Por que, que alguém tímido tem que rir? Por que, que alguém Sim. tímido tem que brincar alucinadamente e faceiro e feliz? Por que, que alguém tímido não pode ter uma foto sendo ela mesmo que é tímida? Uhum. A gente está em um momento em que, mais do que nunca, Instagramers, blogueiras, isso sempre foi, tá? Mas cada vez um pouco mais, que a gente começa a viver, a gente acha que fazer, assim, eu vejo, pelo menos sinto isso, que, cara, a propaganda da como é que era? Margarina, não sempre, É comercial de margarina? margarina, nunca, sempre me atrapalha. O comercial da margarina, Sim. aquela parada, aqui não é real. Cara, talvez tenha famílias que são assim, mas, meu, Uhum. a minha não é, e eu não conheci nenhuma que é assim. E a gente não precisa fazer propaganda da margarina sempre, entende? Uhum. Então, assim, na minha opinião, vo- não precisa disso. A gente pode fotografar mais como as pessoas são mesmo. Então, e sim, tem muitas crianças tímidas e tá tudo bem elas ser tímidas, né? Então, Uhum. mostrar isso para mim é fundamental. E o melhor elogio que eu posso receber na minha fotografia não é, nossa, que fotografia linda, nossa, fiquei bonita nessa foto, nossa, fiquei gostosa, não, cara, quando alguém elogia a outra pessoa na minha fotografia e diz assim: caraca, esse é muito ele. Nossa, essa foto é muito o fulano, o João. Nossa, Uhum. esse é muito a Maria. Nossa, esse é muito essa criança. Nossa, quando alguém que não é o fotografado diz que o fotografado parece ser muito ele naquela foto. Esse é o Uhum. melhor elogio que eu, como fotógrafo, posso receber. Para mim. Por quê? É isso que eu quero, documentar como é aquela pessoa. Porque no final das contas, daqui
daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando essa foto tiver em algum lugar na casa daquelas pessoas, né? Eu quero que as pessoas lembrem não como aquela pessoa era mais bonita, mais magra, não, como ela era naquele momento. Tem uma foto que me marca muito, que é do meu avô. Meu pai sempre fez foto de todo mundo em casa, meu pai sempre foi um apaixonado por foto. E tem uma foto do meu avô, ele está sentado na sacadinha, na sacada, né? Na varanda de casa, numa cadeira na cadeira que eu desconheço outra, sempre foi a mesma cadeira, de balanço, sentado de perna cruzada, como eu tô agora, que eles sempre me zoam que eu sou muito parecido com meu avô, porque eu sinto com as pernas cruzadas, assim, meu avô sempre sentava com a perna Eu cruzadinha, também. assim, né? Eu também me conforto. E ele sentava com a cadeira cruzada na frente da casa dele, na área, e lia o jornal dele, assim, quando velho, né? Já, né? E o meu pai tem uma foto dessa. E quando eu olho para aquela foto, eu disse, cara, esse é meu avô. E esses dias, o meu irmão, são 9 anos mais novo que eu, 9, 10 anos mais novo que eu, bem magro, ele parece, assim, ele é o meu avô escrito, porque eu já sou, né, não sou mais tão magro, meu avô era bem magro. Então, assim, a gente olha para ele às vezes e diz, cara, olha o Vili ali, tipo, o nome do meu avô, né? Então, se você olha a foto do meu avô e você olha o meu irmão sentado daquele jeito, você pensa, caraca, meu, como é que funciona essa parada de DNA? Eles nem se conheceram direito, sabe? Eles, assim, tipo, meu irmão nem conheceu meu avô direito, assim, com 1, 2, 3 anos de idade, não lembra. Mas eles sentem igual! E como é que eu provo para as pessoas que eles sentem igual? Com aquela foto, não do meu avô sendo bonitão, garanhão, pegador de todas as coroas, não. Sendo ele sentado na. Isso para mim é uma. Assim, para mim isso é fotografia, sacou? Sim. E E essa foto como. sua tá impressa do seu avô? Sim, Essa... sim, sim, sim. Sim, meus pais são fissionados para essa parada. Mas como eu faço isso com a direção de pessoas? Uhum. Essa é a virada de chave, na minha opinião. Porque fazer isso com fotografia documental, ou fazer isso com um evento, parece mais difícil tecnicamente, fotograficamente falando, parece mais difícil. Mas é mais fácil Uhum. porque as pessoas Sim. estão vivendo. E você está lá fotografando enquanto eles vivem. Mas, no ensaio, eles não estão vivendo. Eles estão. Diz ensaio, diz o nome, né? Eles estão ensaiando. Eles estão lá por causa de você, fotógrafo, que resolveu ir naquele parque, ou naquela casa, ou naquela situação, naquele momento. Ah, mas é em casa. Como está? Mas e será que na sexta-feira de manhã eles estariam em casa ou estariam trabalhando num dia normal? Sim. Mas naquele dia eles estão em casa. Por quê? Porque é por causa do teu ensaio. Então, conseguir fazer eles serem eles mesmos em um ensaio com direção de pessoas é a grande virada de chave assim, na minha opinião. E esse é o Bom, desafio, né? sim, na minha opinião também é, e até porque quando eu estava, vamos dizer, construindo, como eu falei, essa engenharia reversa, eu pensei assim, caramba, como que eu vou dar um curso ou falar sobre direção de pessoas se na verdade, o resultado que eu tenho é algo que vem da direção, mas no fundo, quando você vai perceber, as pessoas estão sendo elas mesmas. E eu percebi uma grande sacada aí no meio do caminho, que é a questão de fotografar nas entrelinhas. O que seria Uhum, fotografar nas entrelinhas, né? Como você falou, é técnico, né? A direção é técnica, tanto é que tem um passo a passo, tem um método, cada um tem seu método. Mas vai chegar um momento em que você está lá naquela casa ou naquele ambiente externo fotografando e as pessoas estão tão conectadas porque elas confiam em você, que você se comunica muito bem, que elas simplesmente não olham mais você como um fotógrafo, mas como um observador daquela vida do cotidiano. Eu tenho, inclusive, um termo que eu tenho usado muito, que é o cotidiano poesia, e até uma brincadeira que eu falo assim, a beleza, né? Enxergar a beleza até mesmo no caos. Eu fotografo muito família, uhum, com criança pequena, então enxergar a beleza diante do caos. E sim, tanto é que a técnica ela começa, ela parte de uma coisa chamada poses seguras. Que é coisa mais uhum. técnica do que isso, ó. Poses seguras. E aí tem lá, pose um 2 3 4 5 6. E a partir daqui, a gente, Você através da vai conectar. conexão, a gente vai conseguir fotografar a essência, que é as Uhum, entrelinhas, que é quando a pessoa não está nem esperando, você não pediu uma pose e ela está vivendo aquele momento. E aí tem uma foto, você falou assim, me abriu agora a Foundation também. Eu não tinha essa consciência de conexão dessa maneira, de técnica dessa forma, eu ia de forma intuitiva, e aí eu fiz uma foto de uma família que eu fotografo até hoje, vai fazer 10 anos. E é a Bisa com a avó,
elas simplesmente estavam conversando. Eu estava fotografando as crianças, quando eu virei, elas estavam de frente uma para outra conversando. E nesse momento, eu lembro que eu falei assim para ela, continua assim. Hoje em dia, por exemplo, eu não falaria nada, eu só iria fotografar. Mas por insegurança, naquele momento, eu falei, continua assim. E elas ficaram sem graça, começaram a rir. De repente, eu fui me afastando, afastando, e eu comecei a clicar umas imagens que elas de frente uma para outra conversando. Depois, quando a filha, né, da geração, né, a filha virou e falou assim, Aline, eu tô chocada com essa foto. Essa foto aqui é a mamãe e a vovó. Caramba, Aline, você conseguiu Bom, fotografar o jeito que elas são. Então, você falando isso me lembrou, e olha que isso faz 10 anos, olha como é que veio uma coisa lá de trás. Ela, que 10 marca, anos né? atrás, falou pra mim, eu falei, caramba. Aí, quando você promove e provoca essas sensações no seu cliente, é o que eu sempre falo, não esquece disso, anota, coloca no seu, eu tenho sempre um caderno, post-it aqui, poxa, o cliente gostou disso, você vai reforçar aquilo. Eu tenho uma coisa que eu falo, antes de fazer a sessão, envia uma ficha de entrevista e procura saber por que a pessoa te contratou. Eu acho que esse é um dado muito importante que poucos fotógrafos pegam. Você vai colher informações dali que talvez sejam as mais ricas possíveis. Ela vai falar assim, por exemplo, eu gostei, sei lá, das fotos do ensaio tal, que a fulana estava olhando para o filho e tal, e me provocou uma sensação tal. Fazer perguntas direcionadas, acredito que é, faz você melhorar naquilo que você já está fazendo de bom. Porque quanto mais você escutar os seus clientes, mais você vai conseguir se conectar com os próximos, com esse e com os próximos, né? Acho muito legal isso. Muito bom Total, você ter total. lembrado dessa coisa do a pessoa se vê como ela é e ver o outro como o outro é de É, verdade. Muito bom. para mim isso é fotografia. Para mim isso é fotografia, documento, né? Para mim isso é Uhum, fotografia. Eu vivo disso, é minha, enfim, é minha profissão, mas é o que eu acredito, assim, eu não acredito muito na fotografia que a gente vê hoje como a mais acessível. E não tem nada de errado com ela, assim, mas uhum, a do Instagram, sabe, a da comidinha, não tem nada de errado com nada disso, assim. Mas não é a fotografia que eu acredito que vai fazer eu continuar vivendo muito bem de fotografia daqui a 10 anos. Assim, não sim. é. E eu não penso hoje, eu penso daqui a 10 anos, sabe? Eu penso daqui. Eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara que pensa a longo prazo. E lá atrás eu pensei na fotografia de, tipo, cara, e qual vai ser a fotografia que vai continuar me mantendo no mercado e crescendo no mercado, que não seja a fotografia, sabe? Que não seja do modismo. E eu acredito que essa parada nunca vai sair de moda, não. Que nunca teve em moda, na verdade, né? Então Uhum, aquilo que não teve em moda nunca sai da moda, sabe? Eu acho que é isso. Fotografia para mim é isso. E isso a gente consegue com direção de pessoas, mesmo fazendo algo que é meio moda, que é ensaios, né? Ensaios é uma parada meio moda. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. uhum, Mas a gente pode fazer no meio disso aquilo que a gente acredita que realmente vai perpetuar por muito mais tempo, né? E isso é uhum. muito forte, porque as fotografias que a gente tem, por exemplo, eu não lembro das fotografias que tem, por exemplo, posadas lá em casa, na casa dos meus pais, ou na casa do meu sogro, da minha sogra, né? Esses dias faz umas 2 semanas eu peguei uma virose, tava lá, eu peguei uma virosezinha, assim, e passei umas 2, 3 horas deitado no sofá da sala, meio mal, assim, enjoado e tal. E aí aí você fica 2, 3 horas olhando para nada, assim, não sei, meio que, né? Fiquei olhando para umas fotos, e as fotos que estavam lá na estante, assim, da sala, eram fotos que foram feitas em viagem, todo mundo parado de frente para, assim, na frente de algum lugar, sabe? Numa praia, ou, sei lá, eram as fotos pousadas ali, assim. E eu olhei para aquilo Uhum. assim, cara, é engraçado ver como eu era mais magro, como eu tinha mais cabelo, como a Diana era diferente, como, né? Mas a gente olha só pro físico, sabe? Você olha pro físico e Uhum. diz, cara, legal. Olha a roupa que a gente vestia, olha como a gente estava, mas não tem nada além disso, sabe? Então, assim, é importante, mas quando a gente Uhum. consegue conectar isso que a gente estava falando aí, de a pessoa olhar e dizer assim, cara, é assim que o jeito que ele para, que ele ri, que ele fala, assim é o jeito que ele ficava quando ele ficava bravo. Eu falei, Sim. cara, a gente consegue, faz mais sentido para mim. Então, assim, e a gente consegue com direção de pessoas, e isso, de certa forma, para a gente, assim, sacar isso, tem a ver com a minha autoria. Isso, para mim, é Uhum. autoria, é o que eu acredito e o que me diferencia no mercado dos outros, da maioria das pessoas. Puramente técnica também, na minha opinião.
Porque os momentos que eu vou escolher, mostrar as luzes que eu vou escolher fazer, as composições que eu vou escolher, puramente técnica também, na minha opinião. Eu sou bem técnico nessa parada de tipo, cara, a gente começa a fazer, é que nem escrever uma boa história. Eu acho que você ser um bom escritor não é a técnica que te torna um bom escritor. Porque não é a técnica que vai fazer você ter uma boa história. Mas se você não tiver a técnica de escrever direito, ninguém entende o que se escreveu e não adianta essa história ser boa se você não tem técnica para fazer as pessoas entenderem um bom português com gramática, com concordância, com ortografia certa, sabe? Uhum. Então acho que a técnica é fundamental para todo profissional que quer falar alguma coisa importante, ele precisa ter essa técnica. E aí isso conecta com o desejo, que no final das contas ninguém compra nada que não deseja, na minha Com opinião, certeza. E né? acredito muito também que a curadoria que você faz e que você ensina aos fotógrafos a fazerem faz toda a diferença, né? Para quem não sabe o que é curadoria, gente, é aquela escolha que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar realmente para o mundo. Porque fazer foto, a gente faz um monte, né? E Faz a um gente monte. chama, entre aspas, né? Fica um lixo fotográfico. O que é o lixo fotográfico? É aquilo que você tentou e não foi exatamente ainda o que Funcionou. você queria. E assim, as pessoas descartam. Aliás, cara, vou abrir um parênteses grandão aqui, que é o seguinte: não apaguem as fotos de vocês enquanto estão fotografando. Ah, Por sim. dois motivos, por três, por vários, na Por verdade. O vários, é. primeiro dele, eu já vou falar logo para assustar. Você pode corromper o seu cartão. Beleza. Ponto número um. Número dois, enquanto você está apagando foto, você está perdendo outros momentos. E o terceiro, que esse aqui é muito mais de mentalidade. Você precisa se acostumar que os seus erros, entre aspas, e os seus fracassos, eles são parte da construção do degrau para você chegar onde você quer. Então, quando a pessoa evita de olhar para o erro, evita de olhar para o fracasso, ela não cresceu, ela não Uhum. amadureceu. Ela está achando que tudo precisa ser perfeito para ela ser perfeita, para conseguir. Não. O Ela não erro, quando erra. você não erra, não, eu sou perfeito, eu não erro. Então, essa vulnerabilidade, inclusive, de você, cara, errei, é isso, cara, mas isso vai te ensinar muito mais. Ninguém aprende com acerto. Ninguém, desculpa, ninguém aprende com Total. acerto, as pessoas aprendem com erro, né? Total. Total. É, Para aterrissar, só fazer um. Eu chamo isso de rascunho, que é exatamente o que você está falando. É uhum, o rascunho. Ou seja, é uma boa ideia. Se o cara uhum, estivesse escrevendo, é o rascunho. Quantos rascunhos a gente joga fora? A ideia era boa, mas não está pronta. Vou fazer de novo. Aí você faz de novo. É uma outra foto. Você joga o rascunho fora. Mas uhum. você não chega na na parada certa sem fazer rascunho, a não ser que você seja muito fora da curva, sabe? Eu não sou fora da curva, eu sou um feijãozinho com arroz bem mais ou menos insistente, sabe? Então Uhum. eu acredito muito nisso, assim, que é a gente entender que o rascunho, 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 quanto mais rascunho você faz, uma hora você acerta, meu. Nem Sim. que às vezes é pela insistência. Não deveria ser, Uhum. mas às vezes é pela insistência mesmo, sabe? Eu acho que assim, às vezes a gente erra tanto que em algum lugar alguém olha para mim e diz assim, não, faz esse moleque acertar aí, porque o bicho é teimoso, sabe? Então, eu já bati muito, sabe? Então, assim, na hora de fotografar, eu acredito muito. Às vezes eu insisto tanto numa cena que parece que alguém diz assim, cara, faz as coisas encaixar na frente dele ali, porque o bichinho ali não vai largar de mão, não. Assim, então, Uhum. sabe? E é isso. Não é dizer assim, ah, errei de novo, não sou perfeito. Não. Estou rascunhando, estou melhorando. Uma hora sai, uma hora sai, uma hora sai. E às vezes não sai, mas a maioria das vezes sai. Então, é muito louco, né? Gente, eu tô aqui que eu queria ficar batendo um papo até amanhã, mas eu sei que daqui 3 minutos, né? Ele até pediu para 5 minutos a gente encerrar, para ele poder. Ele tem uma live agora, depois a galera, eu vou entrar lá também. Ele vai fazer uma live lá no Pô. Instagram mesmo, Alisson, aí. Tem o Isso, aham, Instagram aqui no mesmo, né? Instagram mesmo. Tá. Aham. A gente já. Então a gente vai fazer sair daqui e já vai para lá. Pô. Mas eu quero, assim, para finalizar, quero que você conte pra gente aí dos teus projetos. Eu sei que você tá com aulas aí essa semana, ainda dá tempo pra galera assistir, né? Pelo YouTube, né? Dá Conta aí tempo. pra Aham. gente dos teus projetos aí, conta pra galera e depois você pode. Fechou. Não, assim, primeiro prazer, porque eu não conheço, né? Muito massa estar aqui, obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que quem está aqui vê fotografia parecida com o que eu vejo, então acho que isso é muito legal. Acho que talvez muitas pessoas a gente não conhece, mas no final das contas é o papo que todo mundo gostaria de estar sentado na mesma mesa, né? Tem várias mesas do bar, eu acho que
todos nós estaríamos sentados na mesma mesa, no final das contas, não estaria sentado na mesa do lado, Sim. não. Então, acho que isso é muito legal. Então, tem alguns projetos. Todo dia, às 11 horas, eu estou ao vivo no Instagram. Todo dia, não mais. Agora, de segunda a sexta. Às vezes, final de semana, eu dou um pause, porque, enfim, né? Os eventos estão É. voltando, então não dá mais conta de fazer tudo isso, não, né? Então, tem casamento e tal. E espera que é meu despertador aqui. Tá me ouvindo? Tô. Tá, beleza. O que eu tava falando? E essa semana tá rolando um evento, chama Desafio da Fotografia Desejada, não por acaso, né? Mas são 4 aulas que rolou segunda de noite, terça de noite, quarta de noite e ontem à noite. Então ficam disponíveis até domingo. Então são aulas bem densas, bem pesadas, assim, bastante conteúdo, né? Muita coisa legal. Mas de verdade, se você quer aprender mais sobre a autoria, um pouco do que a gente falou aqui, sobre essa pirâmide que tem a direção de pessoas que a gente falou aqui, e de fato criar desejo, fazer uma fotografia que as pessoas desejam, que na minha opinião é isso que faz a gente viver bem de fotografia. Tem lá, né? É só procurar no meu YouTube aí, ou aqui no Instagram mesmo, você vem no meu perfil, tem um link. Pode assistir até domingo, tá? Então, domingo a gente tira do ar, porque é um evento com início, meio e fim mesmo, tá? Mas todos os dias eu tô ao vivo aqui também no Instagram, então vai ser um prazer poder trocar ideia e ajudar. E acho que é isso. E obrigado de verdade pelo Acho que eu vou convite. assistir essas aulas aí. Eu, Assiste, tá? Eu, assim, enfim, sou suspeito, né? Se não tivesse legal, eu não faria. Na minha opinião, tá legal. Se não tivesse, eu não faria dessa forma, faria diferente, mas eu acho que tá bem legal. E é mais um ponto de vista na fotografia. Eu acho que isso é ótimo. legal. No final das contas, a gente tem que buscar a nossa autoria, Uhum. e eu acredito muito que ela tá na técnica, né? Tá na técnica de a gente conseguir botar o que a gente quer na fotografia para fora, que é isso, não é técnica. O que está dentro de nós não é técnica. Mas a gente, Uhum. para colocar para fora, a gente precisa de técnica. Acho que o melhor exemplo resumido se eu tenho sou um escritor, eu tenho uma belíssima história para contar para alguém, eu preciso ter técnica de escrever direito, sabe? Porque tem livro bom de ler e tem livro chato pra Sim. caramba de ler. Tem histórias incríveis, mas que o cara escreveu de forma que, para mim, é muito chato e eu não consigo ler. Então é uma pena. Eu Uhum. penso, se a técnica sua fosse mais simplista, mais próximo de mim, que talvez não seja ele o culpado, seja eu por não, né? Eu, eu acho que a história dele iria para mais pessoas. Se a gente for analisar as histórias de livros, os livros mais vendidos no mundo, na história, na sua maioria, não todos, mas na sua maioria foram com técnicas simplistas, ou seja, fáceis de entender, boas histórias, bons raciocínios, bons pensamentos, de uma forma fácil de entender, ou seja, uma fotografia que tem uma conexão muito forte, tem uma história muito forte, que é facilmente compreendida por todos, porque tem uma luz boa, uma técnica boa, uma composição boa, fica mais fácil de todos nós entendermos, né, e sacarmos. Então, é isso. Perfeito. Ficou uma mensagem bem bonita aqui pro final dessa live. E antes de Legal. você ir embora, antes de você sumir aqui do quadrinho, gente, clica aqui em cima, ó. Você vai abrir, aí você vai ver o meu perfil e o do Robson. E aí você pode Pô, seguir a gente, tá? segue Então, lá. quem não me segue ainda passa a seguir, quem não segue o Robson ainda passa a seguir. Eu acredito muito, a gente tem coisas diversas, diferentes, ao mesmo tempo a gente tem um ponto de conexão. Então, não é à toa que ele está aqui. Então, Então, o ponto de conexão, ele é muito mais forte do que qualquer diferença que possa existir. E eu quero muito, muito realmente te agradecer por estar aqui. tamo Me junto. fez lembrar um pouquinho do gostinho daquele workshop que a gente viveu 10 anos atrás, onde a gente ainda não usava óculos e onde você tinha cabelo e eu tinha uns 10 quilos a menos. Então, eu estou bem feliz. E aí, só para avisar, gente, esse café foi muito bom. Continuem dando sugestões de quem vocês querem ouvir, porque a gente vai trazer mais gente aqui para o café. Robson também, depois conversa comigo e fala, Aline, chama fulano, 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 porque a gente vai começar a agregar mais valor, porque uma dupla, como vocês falaram, né? Hoje foi fogo no parquinho. E a gente vai botar fogo mais ainda nesses parquinhos aí. Tá Boa, bom? boa. Ó, conta Querido? comigo, sempre que Ah, precisar, tamo junto. beleza.
e é isso. E depois, se você achar aquele e-mail, me manda, que eu. Nossa, eu procurei aquele troço e eu não Tá, achei, não. Vai vou ser legal, procurar. quero guardar aquilo pra Eu mim. acho que foi o Vinícius que me mandou, porque foi ele que me convidou para o Foundation com a mesma história também. Aline, você tem que vir. Não tem jeito, É, você não tem escolha. Foi assim que ele falou para mim. Aí eu fui lá, né? Paguei 7 pau e fui. eu caí no mesmo papo, né? Mas foi bom, caí no Exatamente. bom Papo sentido. de vendedor. Ele, Foi a mesma coisa. é, Mas foi mas bom. valeu a pena. É o tipo de papo de vendedor que é o papo de vendedor que é o bom, né? Que é aquele Que que te vende foi bom de alguma cair, né? coisa que depois te agrega, no final das contas é isso, né? Perfeito. Vai Mas, correndo lá, falta 2 minutos, gente. tranquilo, só vou fazer um xixi. Não tô te expulsando, não. É porque eu fico preocupada lá, pessoal, galera, saindo daqui, vai lá pro perfil do Robson e a gente vai entrar na live lá para ver o que que Tá. ele tem para falar mais ainda pra gente hoje, tá bom? A gente É se fala nóis. depois lá no WhatsApp. Fechou. Beijão, Obrigado, querido. guria. Prazer. Beijo. Valeu, Beijo, tchau, gente. tchau. É nóis. Galera, então é isso. Fiquem aqui só para os finalmente, para finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Tô vendo aí pelos comentários. No início da live eu tirei os comentários, porque senão ia ficar subindo no rosto dele, vocês não iam conseguir ver ele. É... Aqui, a Elda dizendo, papo de vendedor que fez a diferença mesmo, né? O Vinícius, ele foi o meu mentor, foi o mentor do Robson também, e a gente como mentorandos dele, ele falou assim, cara, vocês têm que vir, é algo do tipo assim, é o que eu faria por vocês. Se tivesse uma coisa muito, muito boa, né, vocês são meus alunos, meus mentorandos, eu ia falar, cara, você tem que dar teu jeito, foi mais ou menos isso, a parada era em dólar, eu vou tentar achar esse inbox aí que eu troquei com o Vinícius na época, 10 anos atrás, vamos ver se ainda tá aqui, e foi 7 pau o curso e a gente fez, mas fez a diferença, tá bom? Então é isso, o café de hoje foi esse. Eu já estou com alguns convidados aí, bala na agulha, só falta definir horário aí para a gente poder trazer para vocês. Vou botar aqui, vou avisar sempre, tá bom? Então a gente se vê no próximo café. Eu vou deixar essa live gravada aqui. Quem tiver pergunta, comentário, coloca aqui. Marca o Robson se for pergunta para ele, me marca se for pergunta para mim, que a gente vai responder vocês com todo carinho, com todo afeto, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau.